Boa noite. O Senado Federal completa 200 anos nesta segunda-feira, dia 25 de março. Nossa entrevista de hoje é com Robson Carvalho, cientista político e doutorando pela UNB. Vem falar sobre uma pesquisa que aponta a predominância de homens e herdeiros políticos na Casa Alta em Brasília. E mais, Partido Liberal define Genivan Vale, pré-candidato a prefeito de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente está começando a semana, uma semana que vai ser um pouco mais curta, né? Porque tem ali os dias, os feriados santos. E você de casa, claro, fica conosco. A partir de hoje a gente vai ter programa ao vivo até a quinta. Na sexta a gente vai trazer uma reprise, mas sempre contando com sua audiência aí do outro lado. Participe do nosso programa hoje, a gente vai falar sobre os 200 anos do Senado, mas nesse aspecto, né, dos números. Quem que está no Senado, ou que compôs as bancadas do Senado ao longo dos anos? Será que tem realmente interferência familiar? Os números vão mostrar exatamente isso. A pesquisa do Robson Carvalho, que já esteve aqui no nosso cenário político, hoje participa por Skype. Ele vai dizer onde é que está daqui a pouquinho, mas você de casa interage conosco através dos contatos que aparecem aqui. WhatsApp 988028941 e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Sexta-feira a gente falava aqui no nosso programa, né, sobre as definições, sobre os encontros do final de semana. Na sexta, aconteceu um evento da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E o nosso colega repórter Ednardo Paiva entrevistou um dos convidados, o deputado estadual Coronel Azevedo, do PL. Naquela sexta, ainda não havia definição sobre candidatura do Partido Liberal aqui em Mossoró. Ouça o que disse o deputado Coronel Azevedo sobre este assunto. Nós temos 3 deputados federais e 2 deputados estaduais que estão atuando, além do nosso senador Rogério Marinho, que é o nosso presidente. Então, a direção do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, e também do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, o ex mais amado do Brasil, é de buscar parcerias onde for possível e também apresentar candidaturas onde houver aceitação. Então, esse trabalho tem sido feito sobre responsabilidade do senador Rogério Marinho, em Natal, em Parnamirim, aqui em Mossoró. Eu creio que não houve, até o momento, não tenho notícias de ter havido algum tipo de parceria política para as eleições desse ano com o prefeito Alisson. É bem provável, é possível, segundo se vê nos noticiários, nas conversas de bastidor, talvez o PL lance, inclusive, um candidato próprio, ou se ali, com outro partido, caso não haja possibilidade, até agosto, nas convenções, com aliança com o prefeito Alisson. E o Rogério Marinho, nosso senador do PL, fez um grande trabalho para o Mossoró como ministro e agora tem feito também, vai dar esse seguimento como senador. Nós estamos vendo várias obras sendo realizadas aqui em Mossoró com recursos que foram através do presidente Bolsonaro, mas também com a participação do ministro Rogério Marinho. Obras importantíssimas para o povo de Mossoró e para a região oeste, né? E para o nosso Rio Grande do Norte. Então esperamos que haja essa união, e se não houver, é natural do sistema democrático, que cada partido siga a sua direção, mas sempre buscando realizar a transformação das pessoas para melhor. Tá aí, o deputado já mencionava essa possibilidade do PL lançar um candidato próprio aqui em Mossoró. A gente vai ver uma foto, teve um evento, na verdade, do PL Mulher aqui em Mossoró, na tarde do último sábado, né? Depois desse evento que aconteceu no Termas, teve essa reunião. Teve o Rogério Marinho ali ao centro, ao lado do Estênio Marques, presidente da CDL, vice-presidente do PL, o empresário Tião Couto, Clorisa Linhares, presidente do PL Mulher, a ex-vice-prefeita Nayara Gadelha, aqui de Mossoró, e o Genivan Vale, presidente do PL aqui de Mossoró. No sábado, após esse evento realizado aí pelo PL, né, no Hotel Termas, do PL Mulher, aconteceu esta reunião que a gente vê aí na foto. Em seguida, ficou definido que
que Genivan Vale é o pré-candidato a prefeito de Mossoró, do Partido Liberal aqui na cidade. Genivan é presidente do PL moçoroense. Após essa decisão, Genivan conversou com Ismael Souza, do blog Ismael Souza, e falou sobre a pré-candidatura. Recebi o convite do senador, a gente já vinha conversando com o Tião, com o Estênio, com toda a equipe, o PL Mulher, Cloriza, o PL Jovem, Zé Eduardo, e fizeram um convite para que nós pudéssemos colocar o nosso nome como pré-candidato. Então, eu recebo com alegria, sei da imensa responsabilidade que via ser um pré-candidato pelo PL, o maior partido do Brasil, na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, e a gente espera poder fazer um debate, né, de ideias e que a gente possa contribuir com a sociedade moçoroense. Não há rompimento porque nós não tínhamos cargo, né? O PL não apoiou o prefeito Wallace. Na realidade, alguns componentes, inclusive eu, né, fui eleitor de primeira hora do prefeito Wallace, tive o prazer de poder ajudá-lo a chegar à prefeitura de Mossoró. Mas nós, enquanto instituição partidária, nós não tínhamos assento no seu governo. Então não há rompimento. Houve uma tentativa de fazermos uma coligação, mas rompimento não houve. A gente quer que o debate flua na paz e que a gente possa ter um debate de alto nível sobre os problemas que assolam Mossoró. A gente vai falar mais sobre este assunto amanhã aqui no cenário político, quando a gente vai entrevistar Genivan Vale, que acabou de falar aí nessa entrevista ao blog Ismael Souza. Então amanhã a gente vai falar mais sobre esta pré-candidatura do PL aqui de Mossoró. Será que vai ficar o PL com essa candidatura? Será que até agosto, quando das convenções, como disse o deputado, poderá haver alguma aliança? Como é que esses partidos aí vão se entender? A gente vai acompanhar, meu amigo, tá? A coisa está seguindo e, claro, você acompanha tudo aqui no cenário político. No próximo bloco a gente fala mais sobre essas articulações, sobre estas candidaturas aqui em Mossoró. Vamos iniciar a nossa conversa com Robson Carvalho, cientista político, está aqui com a gente ao vivo. De onde é que você está falando nesta segunda-feira, Robson? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite, João Nubio Prachedes, né, e nossos amigos e amigas que nos acompanham no cenário político em toda Mossoró e região, pela TCM. Estou aqui no nosso apartamento em Brasília. Por trás vocês podem ver aí o Congresso Nacional, os principais prédios públicos, né? Aqui em Brasília, onde eu estou fazendo doutorado em Ciência Política, na UNB. Essa universidade que é uma referência nessa área de pesquisa, nessa área de formação de pós-graduação, né? E a gente tem participado também, né, junto aos demais colegas, dessa formação que tanto acrescenta, né, para cada um de nós, né? Mais importante do que se formar é compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. E esta pesquisa, ela inclusive hoje ganhou repercussão nacional quando foi publicada uma reportagem da Agência Brasil com alguns destes números, né? Levantamento que está sendo feito aí pelo Robson Carvalho. E essa pesquisa destaca a herança política do Senado, que completa hoje 200 anos. Que herança política é essa, hein, Robson? Olha, nós fizemos um levantamento, Vonúbio, pegando o período da redemocratização para cá. É uma pesquisa que está em andamento ainda, e nossa meta é chegar até o Império na fundação do Senado. E do período da redemocratização para cá, de 1986 até a eleição de 2022, nós rastreamos todas as eleições e preenchimentos de cargo para o Senado em todos os estados brasileiros. E fruto desse levantamento de dados que fizemos utilizando diversas metodologias que já são consagradas na ciência política, na sociologia, nós tivemos a oportunidade de, checando esses dados, nos depararmos com a seguinte informação. Um fenômeno que muita gente imaginava que estaria localizado somente no Nordeste, ele está presente no Brasil inteiro, que é o fenômeno do parentesco político ou do feminismo político, que é mobilizado em diversas partes do Brasil. Nós chegamos ao número de 407 cargos
de preenchimento para o cargo de senador da República ou senadora da República de 1986 até 2022, e desses 407 cargos, né, de mandatos titulares, 2/3 foram preenchidos por políticos que têm ou mobilizam vínculos políticos familiares, né? Muitas vezes ou são descendentes ou numa linha ascendente, onde você tem diversos parentes que estão ali no entorno daquela figura pública. Estamos entrevistando o cientista político Robson Carvalho, doutorando pela Universidade de Brasília, e você de casa está entendendo um pouco mais sobre o Senado Federal, que hoje completa 200 anos. A gente, inclusive, já trouxe aqui há alguns dias a entrega de medalhas ali a ex-presidentes do Senado, do Congresso Nacional. A gente está falando um pouco sobre esse histórico, né, dos senadores aqui no Brasil. E hoje, a nossa entrevista no Meio-Dia TCM, lá na Rádio 95, foi com a deputada estadual Isolda Dantas. Ela confirmou, ela garante que está pré-candidata a prefeita de Mossoró. Portanto, são hoje oficialmente 4 pré-candidatos à prefeitura. Nós temos o prefeito Alisson Bezerra, candidato natural à reeleição, realizou evento na sexta-feira passada reunindo 14 nomes da bancada na Câmara. Então são 14 vereadores que agora estão no União Brasil, dando sustentação, apoio e a reeleição do prefeito Alisson. E nós temos também Isolda Dantas, pré-candidata pelo PT, e o Zé Peixeiro, que afirmou ser pré-candidato pelo Republicanos à prefeitura de Mossoró também na semana passada. E sábado teve aí essa definição que a gente trouxe no bloco anterior sobre o PL, o Partido Liberal, de ter um candidato aqui em Mossoró. Genivan Vale é pré-candidato a prefeito. Outros nomes aparecem também. Rosalba Ciarline está postando bem mais nas redes sociais, está aparecendo bem mais como a política que é. E o Tony Fernandes, que tem se colocado também como um nome possível, né, nesse processo eleitoral, e pode ser candidato também à prefeitura neste ano de 2024. Então são 4 nomes confirmados, pré-candidatos, e outros nomes que poderão confirmar aí essa postulação. Vamos tentar trazer aqui, a gente não está conseguindo trazer o Tony Fernandes, mas vamos tentar trazer aqui a ex-prefeita Rosalba Ciarline para ter o entendimento dela também sobre essas articulações. E a gente segue acompanhando. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Robson Carvalho, cientista político que está lá em Brasília. Você vê essa bela imagem aí de Brasília, a gente tendo essa entrevista ao vivo por Skype, falando sobre um assunto muito importante. Robson, é inegável a importância, a necessidade do Senado Federal, mas esse outro aspecto é o que causa realmente aí um questionamento, né, de como, por quê. E no detalhe dessa reportagem que foi publicada pela Agência Brasil hoje, das 407 vagas disputadas, 363 foram ocupadas por homens, que representam 89% dos mandatos disputados nas urnas. E são poucas as mulheres. E quando se trata de mulheres negras, aí é que esse número fica restrito. Por que é tão difícil no Brasil chegar a ser senador, senadora, e ainda mais difícil para mulheres, Robson, dentro desse estudo, desses números aí que você conseguiu reunir? Esse é um problema estrutural, Ronaldo, e a gente entra num círculo vicioso. Nós levantamos que dos 407 cargos que foram preenchidos para o Senado Federal de 1986 até 2022, em todos os estados e no Distrito Federal, nós chegamos a esse número, de 407 cargos. Dos 407 cargos, apenas 44 mulheres. E das 44 mulheres, apenas 4 mulheres negras, que são a Marina Silva, a Benedita da Silva, a Fátima Cleide
e também, mais recentemente, a senadora Elisiane Gama. Isso considerando os titulares ao longo desse período. Se nós observarmos a população brasileira, né, uma amostra foi divulgada mais recentemente pelo IBGE de 2022, nós temos que mais da metade da população brasileira é formada por mulheres. E das mulheres, mais da metade são constituídas por mulheres negras. Então nós temos uma verdadeira inversão do que poderia ser uma representatividade mais efetiva que espelhasse esse perfil da população brasileira. Naturalmente, quando nós temos um Congresso, em boa parte, especialmente o Senado, composta por sua grande maioria de homens brancos, ao longo de todo esse tempo, são essas pessoas que estão legislando. Então, o ponto de vista, o olhar dessas pessoas sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, é completamente diferente de outras pessoas, que, por exemplo, são de origem popular. A grande maioria desses que compõem até hoje o Senado são pessoas que compõem as elites políticas, então eles têm olhares diferentes a partir das suas convivências sociais. E isso reflete na forma como os mandatos são exercidos. E quando você chega no fenômeno do feminismo político, a situação se agrava, porque 2/3 dessas pessoas têm a presença do que nós chamamos de capital político familiar, que está inserido na sua forma de agir, de atuar. É como que você trata cada gabinete como se fosse a cozinha da sua casa. É você entrar naquilo que nós chamamos de patrimonialismo, quando o público se confunde com o privado. Aí alguém pode se perguntar, mas não tem pai que é médico, e às vezes o filho segue a carreira do pai e vira médico, o pai que é advogado ou juiz e o filho segue a mesma carreira? Sim, tem. Mas, na verdade, Ivon Núvio e amigos telespectadores e ouvintes da TCM, em toda a região de Mossoró, nós temos o seguinte fato: uma coisa é a vida privada, outra coisa é a vida pública. Então, essas pessoas que exercem cargos públicos, muitas vezes se utilizam desses espaços de poder para gerar novos espaços de poder. Você utiliza as emendas que muitos chamam de minhas emendas, meus cargos, minhas indicações, meus recursos, minhas nomeações, para você, com toda essa estrutura de poder, né, muitas vezes indicando cargos em ministérios e controlando diversos orçamentos, você mobiliza essa estrutura de poder que é pública para, no privado, eleger um filho, eleger uma esposa, eleger um irmão ou irmã, eleger algum parente político, multiplicando essa força de poder. Então, é aí onde reside esse grande problema, que torna muito injusta a corrida eleitoral, a disputa eleitoral democrática, sobretudo no âmbito de uma disputa para o Senado, que é uma disputa que envolve todos os estados brasileiros, né, e tem uma amplitude de fato estadual, porque são votos majoritários. Então, o nível de competição é muito alto e as pessoas que têm uma origem popular ou não pertencem a famílias políticas ao longo da história têm tido, com algumas exceções, muita dificuldade, como foi o caso, por exemplo, a eleição um pouco tempo atrás, né, na penúltima eleição para o Senado, da senadora Fátima Bezerra, que no caso do Rio Grande do Norte, rompeu com um ciclo de alternância de poder, onde praticamente só existiam membros de famílias políticas na bancada do Rio Grande do Norte. Então nós estamos tratando da Casa Grande da política brasileira, parafraseando, né, o livro que existe, o Casa Grande Senzala, existe o Casa Grande Senado, onde se comporta, lá está, em grande maioria, representantes de famílias políticas brasileiras, de elites políticas brasileiras, que também acabam formando teias com famílias econômicas do país inteiro. E também, Ivon Núvio e amigos que nos acompanham, isso gera um outro prejuízo também para a disputa democrática. No momento em que
vocês imaginem que boa parte desses políticos que chegam ao Senado sempre tem algum controle de um determinado partido político. E quando as pessoas pensam na possibilidade de disputar algum mandato, de disputar alguma vaga, essas pessoas precisam estar filiadas a um partido político. Essas pessoas, primeiro, são candidatas a serem candidatas a alguma coisa. A vereador, a prefeito, a senador e por aí vai. Então, na maioria dos partidos onde não existe democracia interna partidária, onde são partidos que têm caciques como donos, e os partidos servem praticamente como cartórios eleitorais, né? É o dono do partido é quem vai apoiar, reafirmar, chancelar ou não aquela candidatura. E aí você tem um corte de muitas pessoas que poderiam estar disputando mandatos e não disputam. E não disputam porque não tem oportunidade de disputar pelo fato de partidos políticos negarem o acesso a essas pessoas. Mesmo quando nós pensamos na tentativa de incluir, por exemplo, mulheres, né, para que tenham mais chances de disputar e de vencer e conquistar espaços no poder nacional, né, seja para o Senado, para a Câmara Federal, para as câmaras municipais, assembleias estaduais, ainda assim se criou, por exemplo, cotas de mulheres nos partidos. Mas uma boa parte desses partidos que têm proprietários, né, que se apropriam de recursos públicos do fundo partidário e do fundo eleitoral destinado àquele partido, que são dois fundos diferentes, muitas vezes são burlados, né? Recursos são destinados teoricamente para candidaturas que na prática são candidaturas laranjas de mulheres e que beneficiam homens do outro lado da ponta. Infelizmente, tivemos recentemente a anistia aqui no Senado Federal, na Câmara Federal, de partidos políticos diversos que praticaram este tipo de crime eleitoral, né, o que favorece a dificuldade de alternância de poder entre pessoas que tenham perfis e origens diferentes que poderiam estar compondo os diversos espaços de poder na nação brasileira, Rodolfo. E, inclusive, a gente lembra aqui que quando se fala desse vínculo político que existe, o vínculo familiar, né, nestes muitos senadores que foram eleitos Brasil afora, é meio que o Senado a aposentadoria de muitos desses, né, que foram prefeitos, foram deputados, governadores. Aí diz assim, vou me aposentar, aí vai para o Senado. Isso acontece Brasil afora a todo momento, como se fosse ali o último degrau a ser conquistado na política para muitos destes que vivem familiarmente de política. Vamos de reportagem, tem informação aí, o Instituto Ampara tem enfrentado dificuldades para manter os serviços em função dos altos custos e da ausência de políticas públicas destinadas à causa animal. Além disso, a ONG cobra a execução de emendas impositivas destinadas à instituição. O Instituto Ampara foi oficializado como ONG em 2021, mas os sócios fundadores já desenvolvem os trabalhos pela causa animal desde 2015. O Instituto trabalha em duas frentes, a Clínica Veterinária Popular e o resgate de animais em situação de abandono. O problema é que a ONG tem enfrentado sérias dificuldades financeiras para manter as atividades na cidade. Hoje, o Instituto Ampara acumula cerca de R$70 mil em dívidas. E, de acordo com a direção do Instituto, há um problema na destinação de recursos públicos para a causa animal. O pagamento das emendas impositivas, que está parado desde 2021. Sobre a situação das emendas, a ONG já judicializou e aguarda a execução de aproximadamente R$500 mil retidos, que seriam destinados ainda para outras instituições que atuam voltadas à causa. A única emenda paga foi destinada por um deputado estadual. A causa animal em si, ela está passando por uma grande dificuldade. O Instituto, a gente tem recursos que estão presos na prefeitura, a gente não consegue, que são emendas impositivas de anos anteriores. Infelizmente, a gente só pode contar com a ajuda, enfim, da população, porque não tem outra
um suporte melhor. A gente não tem política pública efetiva na cidade, programa de castração só atende a pessoas que se cadastram, não atende geralmente aos animais que a gente realmente tem o foco maior, que é os animais de rua, então se torna mais difícil, um trabalho muito mais pesado, né? Hoje a gente trabalha em 2 frentes, que é com a clínica veterinária filantrópica, que atende por um valor social, e também a gente trabalha com o abrigo, resgatando animais de ruas e colocando para adoção responsável. As despesas com ração e manutenção das atividades diárias, inclusive para manter o abrigo, que funciona em um outro prédio no bairro Alto da Pelonha, são os principais problemas. No local ainda encontramos 2 animais aptos à adoção, Pipito e Matilda, que foram resgatados em grave situação de saúde. Os projetos do grupo de voluntários confrontam com a realidade de dívidas e a dificuldade de manter as atividades de rotina. As pessoas podem ajudar de diversas formas, né? Podem doar qualquer valor através dos nossos Pix, pode ajudar também com rações, com material de limpeza, com algum medicamento. Tem muita gente que às vezes tem um animal em casa que faz um tratamento e sobra, a gente recebe também, porque a gente consegue fazer o tratamento de outros animais. E também as pessoas que queiram se voluntariar também com a gente podem estar em contato através do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, e que a gente vai orientar e fazer o trabalho com essas pessoas que queiram ajudar. Muito importante este trabalho, visto que o serviço público não chega a total atendimento, né, destes animais que precisam. Então, quando existe esse questionamento do direcionamento de emendas impositivas para a manutenção, para esse suporte de institutos como o Ampara e outros aqui em Mossoró, de cuidado animal, é importante que o Executivo analise, né, o destino dessas emendas, né? Se o político, se o parlamentar, o vereador escolheu, decidiu, é porque já existe por trás ali uma cobrança por parte da população. E aí, quando há essa dificuldade, realmente trava esse serviço, né? Então, a gente espera que isso possa acontecer, a destinação destas emendas e o suporte que é dado também através de doações. Então, as pessoas podem ir lá no Instagram do Instituto Ampara para colaborar da melhor forma possível, além de outras iniciativas aqui de Mossoró, pessoal que faz um trabalho muito importante aqui na cidade. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Robson Carvalho, cientista político, e tem aqui uma lista que diz o seguinte: mandatos de senador com presença de vínculos político-familiares de 86 a 2022. O Rio Grande do Norte, do total de 15 mandatos disputados, 13 possuem vínculos familiares. E, Robson, eu queria que você trouxesse aqui exemplos, né, dessa herança política que você conseguiu encontrar aí durante seu estudo. No caso do Rio Grande do Norte, né, alguns exemplos que nós podemos citar, né, e eles estão aí sim bem mais aprofundados no nosso livro, que é o Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves Maia e o suporte do Senado, mostrando essa conexão com o poder federal em relação ao poder local. No caso do Rio Grande do Norte, nós temos alguns nomes mais recentes, como o nome do senador, do ex-senador José Agripino, que inclusive, né, ele é um recordista de mandatos, né, ele como político de vínculos familiares, né, ele entrou na política no Rio Grande do Norte, em Natal, né, indicado na época da ditadura militar, indicado prefeito de Natal, não foi pelo voto, depois é que foi eleito governador pelo voto e, na sequência, revezou, né, Senado e governo em alguns momentos, né, especialmente o Senado. Então, no caso do senador, né, na época, senador José Agripino, né, ele somou ao longo desse período, né, 4 mandatos. Ele é um dos 3, inclusive, recordistas de mandatos no Senado, né, que nós temos, dentre os que chegaram a essa marca, o ex-senador também, esse no caso era do MDB, o senador do MDB que era o Edson Lobão, e nós temos ainda hoje no Senado Federal o Renan Calheiros, que completou 4 mandatos. Mais detalhe, no caso do Renan Calheiros, nós temos o Renan Calheiros pai e filho, né, inclusive até com indicações em um dos ministérios. Né? E um outro fato importante é que outros nomes que temos em relação ao Rio Grande do Norte, do próprio Garibaldi Alves Filho,
que chegou, inclusive, a ocupar, junto com seu pai, o mandato de senador da República, diante da renúncia de Rosalba quando foi assumir o governo do Estado. Rosalba Ciarline, mas é Rosalba Ciarline Rosado, uma outra cadeira de família, né? Em vez do Senado representar cadeiras dos estados, muitas vezes representava cadeiras de famílias. Então, no caso aí de Mossoró, né, nós citamos a Rosalba Ciarline Rosado, que ficou no mandato por 4 anos. Do mesmo modo, a atual senadora Zenaide Maia, né, que mobiliza o capital político familiar também, né, com o seu esposo, que foi prefeito por algumas vezes, ela que é prima, né, do senador Zé Agripino, irmã do deputado federal João Maia. Quando o João Maia era deputado federal e foi disputar como vice-governador de Henrique Eduardo Alves, nós tivemos, sendo eleita deputada federal, a Zenaide Maia, depois senadora, mas os irmãos não competiram uns com os outros anteriormente, né? E você tem também os links com a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, tinha o parentesco também com a Terezinha Maia, né? E toda a família desse lado do segmento da senadora Zenaide Maia, né? São alguns dos exemplos em relação ao Senado, tocando no caso do Rio Grande do Norte. Se nós formos para um outro rio, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós temos o caso muito emblemático da família Bolsonaro, né? O pai presidente da República, que antes era deputado federal, elegeu o Eduardo Bolsonaro por São Paulo, deputado federal. O outro filho, o senador Flávio Bolsonaro, que ainda está aqui no Senado, pelo estado do Rio de Janeiro, e o filho Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Há uma outra curiosidade que hoje tem repercutido bastante também no cenário nacional, hoje que o Senado completa 200 anos, mas é um caso local, não é um caso do Senado, mas é um caso que exemplifica o familismo político, o parentesco político, e dessa vez articulado direto com o crime organizado, os mandantes do assassinato da Marielle Franco. A família Brazão, né, que teve 2 irmãos presos, é uma família política do Rio de Janeiro. A família Brazão, né, tem o deputado federal, né, que está lá, que foi preso, ao lado do irmão, que é membro do tribunal, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E isso também acontece no próprio Rio Grande do Norte, né? Nós temos quase toda a composição do Rio Grande do Norte, do Tribunal de Contas, que tem vínculos políticos familiares. E nós temos também, ainda no caso do Rio de Janeiro, um vereador da mesma família e o irmão desses 2 que estão presos, da família Brazão, que é nada mais, nada menos do que deputado estadual e vice-presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí nós vamos, por exemplo, pensando no ex-senador Benedito de Lira, né, que foi senador durante muito tempo no Senado Federal, ele que é pai do Arthur Lira, hoje presidente da Câmara Federal. Então, para onde você olha muitas vezes, você tem a presença do familismo político, dessas mobilizações do parentesco político para eleger parentes, né, para eleger familiares, utilizando-se das articulações, do poder, das informações, do conhecimento, das estruturas, dos cargos, exatamente desses políticos que ocupam esses espaços de poder e multiplicam muitas vezes esses espaços, gerando novos espaços de poder com a sua própria família. Você vai lá para Paraíba, né? Inclusive Paraíba e Piauí são os 2 estados que nunca elegeram. São 2 estados onde 100% do capital dos senadores eleitos são senadores que mobilizaram o capital político familiar. Inclusive, haviam 3 estados que nunca tinham eleito uma mulher, né? Um deles elegeu recentemente a senadora Tereza Leitão, que foi o estado de Pernambuco, e hoje há 2 estados que nunca elegeram uma mulher. Eu já me lembro de cor, que é exatamente o estado do Piauí, e o outro, a minha memória agora faltou, eu vou ficar devendo esse segundo nome. Talvez esteja aí está certamente aí na minha pesquisa, no meu slide, mas eu estou sem acessá-lo agora para dizer de memória qual é o outro estado. Uma outra informação importante é que, se nós formos lá para Minas Gerais, lá em Minas Gerais, o nome que foi senador até bem pouco tempo
Aécio Neves, que chegou a disputar mandato de deputado federal com muita dificuldade também. Vamos lá para São Paulo, né? A família Tuma, né? O Romeu Tuma, que foi senador também, e tantos outros, a família Suplicy. Vamos lá vamos supor aqui, para onde a gente vai, né? Que é um fenômeno que muita gente achava que era do Nordeste, está presente em todos os estados brasileiros, em todas as regiões brasileiras, né? O familismo político. Isso, considerando esse estudo feito de uma amplitude que engloba o estado inteiro e olhando para o Senado. Nós também vemos essas repetições em relação a câmaras municipais, à Câmara Federal. Também se observa a mobilização do parentesco político de uma forma patrimonialista em relação também a instâncias como prefeituras. Muitas vezes o deputado federal irriga determinados municípios com emendas parlamentares e depois elege um filho prefeito, né? E tem também as famílias regionais. Algumas famílias que numa região, uma pequena região do estado ou no município, acabam dominando. Não tem um alcance estadual naquela unidade da federação, mas no município ou numa região, dentro daquele estado, existem famílias que ao longo de décadas também se revezam. E do mesmo modo é um fenômeno presente em todo o território nacional. Mas não por isso a gente deve naturalizar. A gente deve olhar com um olhar crítico, porque, de fato, nós temos o tratamento que deveria ser dado com mais justiça nas disputas eleitorais, um tratamento desigual. Nós temos uma forma de se utilizar do conhecimento, da estrutura, dos recursos daquele mandato que beneficiam o familiar, né? Isso é absolutamente, apesar de ser permitido pela lei, né? Não é uma lei que proíbe um parente ser candidato, exceto algumas exceções que ao longo do tempo nós observamos. Por exemplo, se você é prefeito, aí no meio do mandato, né, me parece que você não pode eleger um filho vereador, né, porque você está no executivo, mas muitas vezes quando você está no legislativo, você não tem esse tipo de impedimento para eleger um filho ou um parente, né? Então, assim, está presente no Brasil inteiro, no Rio Grande do Norte não é diferente, mas nem por isso se pode naturalizar. Exatamente, e era justamente a minha última pergunta era sobre os danos, né, deste tipo de circunstância. E eu lembro aqui que o outro estado que não elegeu mulher é o Amapá, né? Piauí e Amapá. Pronto. Isso. Piauí e Amapá, eu tinha esquecido do Amapá. Eu fui dar uma olhada aqui para fazer essa checagem, já que você não pode ver o telefone. Não há mais tempo para nada aqui para a gente seguir com essa conversa que poderia durar aí algumas horas, agradecendo a audiência de todos aqui, o pessoal mandando mensagem. Um abraço aí para o seu Aldo da Prefeitura também, quem manda mensagem aqui, o José Santos, aí o Janilson, enfim, o pessoal todo aí sempre acompanhando aqui a gente no cenário político. Robson, muito obrigado, né, por ter conversado conosco, direto aí de Brasília, via Skype. Quando a tese de doutorado for aprovada com o 10, aí você vem aqui no cenário político para falar mais sobre este assunto, tá bom? Muito obrigado aí e fica sempre aqui o espaço à disposição para trazer seus estudos. Obrigado, Ivan Núvel, aos amigos toda a equipe da TCM e a turma toda da região de Mossoró, né? Estou com uma saudade danada aí do meu estado, da cidade de Mossoró. Mossoró, a festa junina, de tanta coisa, né? Nossa Senhora, é uma maravilha, né? O coração fica pulando mais forte quando a gente lembra aí do nosso estado. Obrigado, Robson Carvalho, cientista político. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. A gente vai seguir acompanhando esse trabalho aí do doutorado do Robson e atualizando sempre você que nos acompanha. A você de casa, a gente agradece a audiência. Amanhã a gente volta aqui, 7h25 da noite. Uma boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.